Crédito na América Latina. Por que diversificação geográfica é importante e o que isso pode agregar na sua carteira investidor? É disso que a gente vai falar hoje. Bem-vindos a mais uma conversa de fundos, hoje sobre crédito na América Latina, e para isso a gente convidou o Paulo Alves, o Pablito, que é o RI da Moneda, o braço de crédito do Pátria no Chile, que investe em toda a América Latina. Obrigado pelo convite, Vitor. A Moneda, para quem não conhece, é uma gestora tão longeva quanto o Pátria. A casa foi fundada no ano de 1993 e, no seu início, fazia gestão de fundo de ação. No ano de 2000, você teve o início da estratégia de crédito com o nosso produto High Yield. No ano de 2021, você tem a aquisição da Moneda pelo Pátria Investimentos, criando a maior plataforma de crédito corporativo na América Latina, responsável por mais de 25 bilhões de reais sob gestão. Eu acho que essa é uma estratégia que ela agrega muito aqui para a nossa conversa, porque é algo que não é muito familiar, né? Investir em crédito fora do Brasil, isso, por definição, já é difícil para o investidor brasileiro. Tem uma coisa que a gente chama que é o home bias, que é o viés do investidor brasileiro de investir, ou de qualquer país, né? De investir 100% do capital dele dentro do país dele. Então, o investidor brasileiro investir 100% do dinheiro dele dentro do Brasil, porque ele tem essa sensação de que ele conhece mais da dinâmica econômica e das empresas brasileiras e vai investir tudo aqui. Mas a gente sabe que uma diversificação geográfica, ela agrega valor, né? Porque a volatilidade, ela vai diminuir, você vai ter países que estão indo bem, que estão indo mal, em períodos diferentes, e você consegue uma relação risco-retorno mais atrativa. Mas mesmo esse cara que faz ou busca uma diversificação geográfica, ele geralmente vai olhar para a Europa, para Estados Unidos e não costuma investir na América Latina, né? Eu acho que isso é bem legal, bem diferente da nossa conversa, e eu queria que você explorasse um pouco também. Exatamente. Como você disse, é muito comum nós vermos investidores querendo fazer investimentos offshore e olhando só para Estados Unidos, Europa e até mesmo Ásia. Só que aqui na América Latina nós temos inúmeras oportunidades de investimento. E quando a gente fala de crédito, isso não é diferente. Por exemplo, vamos usar uma comparação entre o mercado latino-americano com o mercado americano. A alavancagem média das empresas aqui na América Latina é muito menor que a alavancagem média das empresas americanas. Isso mostra que as empresas daqui da região são mais saudáveis financeiramente. Eu acho que quando a gente fala de empresa americana, claro, estadunidense, você tem um juros mais baixo por lá e se alavancar lá, ou seja, pegar dívida lá é mais barato. E as empresas, naturalmente, são mais endividadas do que aqui. Mas eu acho que quando a gente olha a relação risco-retorno disso, ou seja, o prêmio adicional pago pela volatilidade ou até pela região, ele mais do que compensa quando você investe aqui na América Latina, né? Sem dúvida. Você diversificando seus investimentos aqui na América Latina, mesmo considerando juros maiores aqui na região, você consegue tanto diversificar a sua carteira quanto gerar alfa para o seu portfólio. Interessante. E esse gerar alfa é quando você tem um retorno superior ao retorno médio do mercado. Então, quando você fala, as empresas se alavancam menos, quando tem algum problema de crédito, esse problema tende a ser menor, eu tendo a conseguir recuperar mais. Você começa a colocar diversos fatores na conta que mostram o que investidores globais que investem na América Latina veem, né? Sem dúvida. Eles falam, a região funciona. Eu acho que do meu bolso de emergentes, eu vou colocar um pedaço na América Latina. E a gente, como já está no Brasil, a gente pega os nossos bolsos de desenvolvidos e coloca em localidades desenvolvidas, mas a gente não costuma colocar em outros emergentes, né? Coloca uma parcela muito grande aqui no Brasil e não olha, você costuma falar para o quintal de casa. Exatamente, Vitão. E outro ponto muito importante é a questão do risco geopolítico, por exemplo. Você investindo aqui na América Latina, você correria um risco muito menor do que investindo em outras regiões como Europa, Estados Unidos e até a Ásia. Por exemplo, o choque do petróleo, eventos como guerra na Ucrânia são muito mais sentidos em economias desenvolvidas do que em mercados emergentes, como é o caso aqui da América Latina. O investidor entendeu que ele tem que diversificar geograficamente e não só em países desenvolvidos necessariamente, se ele quer buscar um prêmio pelo risco que ele corre. E vai diversificar também na América Latina.
e investir em crédito na América Latina. E se ele quisesse investir diretamente em crédito na América Latina, ele até consegue, né? Sim. Mas você entrar nesse nível de complexidade, de analisar bonds latino-americanos, e se você for diversificar geograficamente, você também vai querer diversificar entre papéis diferentes, né? Entre empresas diferentes. Então, até tem o nosso exemplo, né? O Pátria Moneda Credit, ele tem mais de 150 ativos. Você imagina um investidor pessoa física olhando 150 bonds, Colômbia, Chile, diversas localidades, ficaria inviável, né? Ficaria inviável até pela complexidade da estratégia. Óbvio, você poderia investir diretamente nesses bonds corporativos, mas o nível de diligência que nós temos com esses investimentos é muito maior. E também, obviamente, o acesso que nós temos a essas companhias, pelo tamanho da estratégia, é muito mais representativo do que um investidor que queira investir diretamente e queira acessar essas empresas que estão emitindo esses títulos. Isso é até um pouco parecido com o que a gente falou na última conversa de fundos, né? De que parece, pelo menos na nossa visão, fazer sentido você terceirizar a gestão de investimentos para que você consiga ter escala, diversificação e que você consiga ter uma gestão especializada. Mas eu acho que tem um ponto também que é importante, que o investidor ele começou a ouvir essa conversa e ele ficou assustado. Ele falou, mas como assim? Eu vou comprar dívida de diversos países diferentes? Diversos países não, né? Diversas empresas de países diferentes e vai virar uma salada de moeda e aí o peso caiu e eu perdi dinheiro. Como que a gente lida com toda essa diversidade de moedas e volatilidade cambial, indo para o técnico, na nossa estratégia de crédito na América Latina? Ótima pergunta. A carteira do fundo é composta por bonds corporativos emitidos por empresas aqui da América Latina em dólares. Ou seja, você estaria correndo, teoricamente, o risco só do dólar. Só que esse nosso produto é um produto redeado, ou seja, você tem a proteção cambial nele. O investidor que acessar essa estratégia, ele estaria protegido do risco cambial e estaria diversificando a sua carteira aqui na América Latina. Até para ele verificar a performance dos ativos, ele vai ver a performance todas em real já, e quando ele resgatar, se ele resgatar, ele também vai resgatar já tudo em real. Então, esse efeito de câmbio, ele não existe nesse caso. Resumindo, são dois motivos que o investidor procura uma estratégia como a nossa. Primeiro, ele não estaria correndo risco cambial, ele estaria protegido desse risco. E o segundo, como você mesmo disse, facilitaria a vida do investidor comparar investimentos em real com real e não criar essa salada de moedas no seu portfólio. Isso acaba confundindo, né? Se o investidor ele tem dinheiro em dólar e o dólar cai, ou seja, o real começa a valer mais versus o dólar, ele vai achar que o investimento dele foi mal, e às vezes o investimento dele está indo super bem. Exatamente. E até alguns alocadores que nós conversamos são questionados por uma alocação, sendo que o fundo performou muito bem, só que você teve um efeito, uma depreciação cambial que prejudicou toda essa performance. E aqui é claro, né? A gente não vai dar nenhuma dica porque a gente não sabe para onde que vai dólar e real, isso aí. Quem souber me avisa, inclusive. Exatamente. A gente partiu de investir em diferentes localizações geográficas e sair um pouco desse viés, investir em países e geografias emergentes para buscar um prêmio para o risco que você corre e descorrelacionar e otimizar risco-retorno, investir em crédito na América Latina, investir através de fundos, que é algo que a gente já comentou outras vezes e que traz escala e traz diversificação e traz gestão especializada. E agora, comentando um pouco especificamente sobre a estratégia do Pátria Moneda Credit. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a liquidez, a performance desse fundo. Claro, vamos lá. O fundo, como você disse, ele está disponível na plataforma da XP. É um fundo que existe desde 2020. Foi criado com o intuito muito de ser um produto mais líquido, justamente para ser uma porta de entrada para o investidor que queira alocar em crédito corporativo aqui na América Latina. O fundo tem uma liquidez de 6 dias úteis e aplicação inicial mínima de R$500, ou seja, um fundo super acessível para o investidor brasileiro. Na largada, você já consegue ir trazendo uma diversificação para a carteira. Exato. E acho que vale a pena comentar aqui também. A gente veio na última conversa e nas últimas conversas falando do crédito 365. Como que a gente vai posicionar a carteira do investidor aqui, né? O crédito 365 tem uma liquidez de 365 dias, ativos estruturados dentro de casa, aproveitando de uma expertise
de crédito estruturado, enquanto o Pátria Moneda Credit é um fundo que vai investir em ativos bem mais líquidos em toda a América Latina. Então, ele traz outros elementos que podem ser interessantes na composição de carteira, né? Sim. Essa diversificação geográfica e essa diversificação em papéis diferentes também. Então, essa arte de composição de carteira, a gente vai deixar para vocês. Eu acredito que as duas estratégias podem fazer sentido. Na minha cabeça também faz sentido, Vitor. Aqui estamos falando de duas estratégias complementares. De um lado, você tem um produto mais líquido, que é o Pátria Moneda, e de outro, você tem o Pátria 365, que é um fundo que, embora tenha uma liquidez menor, é um fundo que tem uma estruturação proprietária de uma equipe que trabalha junto há muito tempo. Então, são estratégias complementares que vão diversificar a carteira do investidor, gerando alfa para a sua carteira. E aquela história do alfa, né? Você vai buscar ele de formas diferentes e até você conseguir descorrelação, mais para o técnico, né? Você consegue descorrelação, o seu retorno para a volatilidade que você corre, ele começa a compensar mais, né? Porque a volatilidade cai. Eu sei que é muita coisa e que é uma conversa que ela é legal porque a gente está falando de uma classe de ativo muito diferente agora, né? Sim. Porque é mais do mesmo, é crédito para a empresa, mas é em outras localidades pouco óbvias e a gente acha que pode fazer sentido na carteira do investidor, por isso que a gente está aqui hoje. E, Paulo, para fechar aqui, como que está a performance desse fundo? O Pátria Moneda Credit está com uma performance muito boa nas últimas janelas. Quando a gente pega uma janela dos últimos 12 meses, o fundo está tendo uma performance de 17%. É um fundo que tem uma diversificação muito boa e o intuito é gerar alfa para o portfólio do investidor. E esses 17%, se você analisa, ele vai dar ali seus CDI mais 4 e pouco, mais ou menos. Né? Exato, aproximadamente. Legal, super interessante. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos por assistirem. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu particularmente gostei muito. É um assunto ainda pouco explorado na minha visão pelo mercado. E a gente vai voltar com novidades em breve, é claro. Se vocês tiverem dúvidas, manda pra gente. Muito obrigado e até a próxima.